quero passar aqui uma visão otimista. Porque a visão tem que ser otimista para ser uma boa nova. Nas Escrituras está escrito que Satanás reinou o seu reinado soberano desde Adão até Moisés, até a lei. Então, neste período de Adão até Moisés, Satanás reinou neste mundo de uma forma soberana, sem restrição. Ele recebeu de Adão autoridade para governar o mundo. Então o mundo foi entregue nas mãos dele. Então as Escrituras dizem que desde Adão até Moisés ele reinou soberanamente. Esta soberania de Satanás sobre o mundo, Jesus reconheceu. Na tentação, Satanás disse: tudo que eu recebi, a autoridade, a soberania desse mundo, eu passo para você, Jesus, se você me adorar. Então, daí se depreende que Jesus tem consciência da legalidade dessa autoridade e domínio de Satanás sobre este mundo. Então, nós podemos ver, pelo que diz as Escrituras, que Satanás, ele reinou soberanamente, sem restrição, de Adão até Moisés. Então, devem ser dias terríveis esses dias. Ele foi o soberano, único, para este mundo nesses dias. Mas houve uma restrição aí, até Moisés. Por quê? Porque quando chegou Moisés, Deus fez um pacto com Moisés, e nesse pacto, Deus habitaria neste mundo, numa tenda. E Moisés seguiu direitinho as instruções que Deus deu na confecção dessa tenda, na sua cultura. Esse fato de Deus vir morar num lugar aqui na terra já delimitou a ação de Satanás. No mundo, ele já não reinava mais soberano a partir de Moisés. A partir do momento que Deus veio habitar nessa terra, a terra ficou tendo agora dois donos. Então, aquela ação absoluta de Satanás foi restringida. Ficou restrita. Há um outro soberano aqui. Deus habitando com os judeus, com o povo judeu. Isto já ia fazer uma diferença no mundo. E isto restringiu a autoridade de Satanás aqui neste mundo. Então, o povo de Deus mostrou para o mundo e para os povos vizinhos que eles traziam consigo um Deus. E mostrou quem era esse Deus. E nas suas guerras, Deus mostrava que estava sempre do lado do povo de Israel, em momentos que Israel era fiel a Deus. Aí o mundo podia ver
ação de uma soberania que se levantava contra todas as ações do primeiro rei deste mundo, o diabo. Mas, quando os judeus terminaram o seu tempo, quando eles se acostumaram tanto com Deus, que chegaram ao ponto de rejeitar Deus e colocar no lugar de Deus as suas tradições religiosas, as suas ordens, os seus conhecimentos, que cegou Deus de seus olhos, tirou a presença de Deus da vida deles. Agora eles sabiam só olhar para seus sacerdotes e seus rituais, a ponto que Deus falou: vou levantar um outro povo, que não chama pelo meu nome. Eu vou pôr esse povo em ciúmes contra vocês. Aí é quando a mensagem de Deus, a sua palavra, sai do povo judeu e vai para as mãos dos gentios, o povo que não conhecia Deus, não sabia de Deus e nem tinha necessidade de Deus. Eram homens naturais. Então, neste momento, acontece uma outra restrição no reino de Satanás. Aí vem a mensagem do anjo: paz entre os homens. Era uma mensagem de reconciliação. No nascimento de Jesus Cristo, o anjo passou e falou isso: paz entre os homens, aos pastores. A mensagem é uma mensagem de reconciliação. E então nasceu Jesus Cristo. E Jesus Cristo cresceu, recebeu o batismo, o Espírito Santo, depois de passar pelas tentações do deserto, ele saiu, e um dos milagres dele foi expulsar demônios. Os demônios acharam ruim e disseram para ele: já vieste atormentar-nos antes da hora? Então, nesse mundo, os demônios sentiram-se abalados pela presença de Jesus Cristo. E diante de suas ordens e autoridade, os demônios tinham que fugir. Isto levou um tremendo espanto para o povo judeu. Que homem é este? Que doutrina é esta? Que até os demônios obedecem a esse homem? Onde ele aprendeu isto? Aí nós temos uma nova restrição ao reino de Satanás. Os demônios estavam sendo expulsos por Jesus Cristo. Era mais um abalo na autoridade de Satanás aqui neste mundo. Depois, além de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus envia os 70 discípulos numa missão
E nessa missão, os 70 discípulos regressam com grande alegria e diz para o seu mestre: no teu nome os demônios se submetem, as pessoas são curadas. Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Novamente, o reino de Satanás estava sendo restringido. Não só Jesus, mas 70 dos seus discípulos puseram em fuga as hostes de Satanás. É mais restrição. E Jesus disse, já no final quase de seu ministério, que tudo aquilo que ele fez, todos os discípulos poderiam fazer. No meu nome vocês expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Agora, essa mensagem já era para todos os que estavam ali e os que viriam dali em diante através de todos os séculos. No meu nome vocês curarão enfermos e expulsarão demônios. Isto é autoridade. Em Lucas, ele fala: vos dou autoridade sobre toda a autoridade do demônio. Então, restringiu, colocou o diabo e seus demônios debaixo do pé daquele que crê. Por isso que ele disse: se você crê, tiver fé do tamanho de uma mostarda, uma semente pequenininha que é difícil da gente ver com os olhos, você dirá esse monte, e esse monte terá que se retirar, terá que ser lançado dali. Estava restringindo completamente a ação do diabo. Então, nós vemos aí o reino do diabo sendo cada vez mais restrito. E Jesus veio pregando a mensagem do reino. O reino de Deus é chegado. E ele deu o seu nome a todos aqueles que crescem, para que fizessem os mesmos sinais e obra que ele fez, por todas as gerações. E assim, o reino de Deus foi pregado por seus discípulos. Depois, seus discípulos fizeram outros discípulos. E até chegarmos hoje na posição em que estamos. Nós somos os discípulos de Jesus Cristo. E quando nos tornamos discípulos? Quando reconhecemos o seu ensinamento, reconhecemos o peso e a autoridade da sua palavra. E saímos com esta mesma palavra que Jesus falou para o mundo, para os nossos vizinhos, para a circunvizinhança. Como também os seus discípulos falaram. Tomando essa atitude, novamente, as estacas do reino de Deus vão se ampliando. E a ampliação do reino de Deus traz o quê? Restrição ao reino de Satanás. Por isso que um dos maiores questões hoje é que meu povo perece por falta de conhecimento. Temos que aumentar o nível de conhecimento da palavra de Deus, para mostrar ao mundo que o reino de Deus é chegado, e que ele está se propagando, e que o reino de Satanás está diminuindo. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. O reino de Deus vai triunfar na terra. Esse é o meu ponto de vista.